O que eu devo fazer quando eu não estou com a mínima vontade de estudar? É sobre isso aí que nós vamos falar. Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon e hoje a gente vai falar sobre esses dias que a gente não está com a mínima vontade de estudar. O que a gente pode fazer? Tem várias coisas que a gente pode fazer. A primeira delas é simplesmente não estudar. Não estou a fim de estudar hoje eu não vou estudar. Qual é o problema disso, né? A vantagem disso é que você vai se respeitar o seu corpo que está pedindo um descanso. Porém, isso aí não pode ser não pode ser constante. E outra coisa, quando a gente está estudando para concurso público e a gente tem, mesmo que o nosso edital não tenha saído ainda, se a gente for olhar, pegar o edital anterior e olhar e fazer um cronograma real de tudo que eu preciso estudar para estar ali no dia do meu concurso, mesmo que o edital não tenha saído, mesmo que o edital saia somente o ano que vem, provavelmente você vai ver que você vai ter que estudar todos os dias. Então, se eu estou estudando todos os dias, eu preciso desse dia de estudo. Então, quando eu deixo de estudar esse dia, eu estou deixando para trás o meu cronograma, eu estou atrasando esse cronograma. Então, primeira coisa é, se você está muito cansado, às vezes o corpo pede um descanso e às vezes é bom um descanso. Porque senão, se eu estudo na má vontade hoje, eu posso estudar na má vontade no outro dia. E aí começa aquele ciclo vicioso de eu começar a estudar desmotivado. E isso não é bom. Então eu posso sim me dar descansos. Agora, eu não posso fazer com que isso seja rotina ou que isso aconteça várias vezes durante a semana. Hoje eu não estou a fim de estudar, não vou estudar. Vou dar o descanso, vou respeitar o meu corpo, que é a primeira dica que eu daria para você, respeitar o seu corpo. Agora, se na outra semana acontecer de novo, na outra semana de novo, no outro dia de novo, aí você começa a ver que tem alguma coisa errada. Eu tenho que me condicionar a estudar e tenho que respeitar o meu corpo. Então, quando eu não estudo num dia, eu tenho que obrigatoriamente no outro dia estudar mais. Então esse é um detalhe, porque quando eu me dou a vantagem, né, teórica vantagem de não estudar, de curtir uma série, de fazer uma coisa mais divertida, eu tenho que ter aquela punição depois, ou seja, eu tenho que compensar isso aí. Porque na próxima vez, mesmo que eu fique com vontade de não tenha vontade de estudar naquele dia, eu vou estudar. Vou tentar estudar, por quê? Porque senão no outro dia eu tenho que estudar mais. Então você tem que dar uma punição, ou melhor ainda, você pode dividir o seu cronograma de estudo, a sua semana de estudo por metas. E quando você atingir uma meta satisfatória, você pode se dar um presente de ficar um dia de descanso. Então, normalmente, o que eu recomendo é que você já tenha um dia de descanso, ou sábado ou domingo, mas não todo fim de semana. Todo fim de semana já é vagabundagem. Por quê? Porque você tem que estudar. Muitas vezes você estuda durante toda a semana, né? Pouco tempo durante toda a semana, porque você trabalha, você estuda, você faz outras atividades, aí você não consegue estudar 4, 5 horas durante toda a semana, você tem que compensar esse tempo no fim de semana. Então você descansa só no domingo e no sábado dê uma esticada maior. Você tem que achar no mínimo, se você pegar 3 horas por dia, durante a semana, são 15 horas de estudo. E mais 3 horas no sábado, são 18 horas de estudo. Então tenha como mínimo 18 a 20 horas de estudo na sua semana. Então o que acontece? Se você não tem esse tempo durante a semana, você só tem 2 horas por dia. Aí durante a semana, 2 vezes 5 vai ser 10 horas de estudo. E aí vai faltar 18 horas. Então você vai obrigatoriamente ter que botar 4 horas no sábado, 4 horas no domingo, você já estuda muito pouco. Agora, se você conseguir, então vou tentar estudar alguns dias 3 horas para dar mais ou menos 18 horas. Né? Ou sua meta pode ser 18 horas. Então, se você conseguiu estudar isso durante a semana, né, usa o sábado para estudar, porque sábado não é dia de descanso, é só o domingo, ou só o sábado, se você quiser, mas daí estude domingo, né, escolha um dia só de descanso, e aí você dê o seu dia. Se eu não fizer às 18 horas da semana, eu vou ser obrigado a estudar domingo. Agora, se eu fizer às 18 horas, eu não vou estudar domingo.
E aí o que acontece? Se tem aquele dia que você não está afim de estudar, você vai respeitar o seu corpo e não estudar, mas você vai acabar tendo que compensar lá no domingo. E se eu não estou muito afim, eu vou me disciplinar para querer estudar, né? Vou tentar estudar, dar o máximo ali naquele esforço, dar aquele esforço para estudar, para depois folgar no domingo. Isso acontece na nossa vida, no nosso trabalho. Quantas vezes no nosso trabalho a gente tem alguma tarefa para fazer, o nosso chefe deu uma tarefa, ou você tem uma tarefa para cumprir, uma meta para cumprir, você vai dar o gás para depois te dar, ou descansar, ou receber em troca, né? Então é isso que você vai fazer no seu estudo, e assim fica mais fácil de você administrar esse lado de não querer estudar. Agora, o que você também deve fazer é começar a se preocupar em maneiras de fazer com que você goste do estudo. Então, o estudo tem que ser uma coisa legal, uma coisa prazerosa, mesmo que a disciplina não seja legal. Mesmo que a matéria não seja legal, você tem que fazer com que esse estudo seja prazeroso. Uma maneira de um estudo vir a ser prazeroso é quando você tem resultados sobre esse estudo. Eu, por exemplo, odiava direito constitucional, não gostava de direito constitucional, ficava irritado quando ia estudar direito constitucional. Só que aí eu comecei a estudar direito constitucional por bons livros, às vezes é o livro que pode estar trazendo esse desconforto para você, por bons autores. Comecei a me disciplinar, porque eu tinha que ir bem no direito constitucional, porque caí em tudo que era concurso. E aí eu comecei a ir bem em direito constitucional. Quando eu comecei a ir bem, eu vi que eu comecei a gostar de estudar, porque eu comecei a gostar da recompensa de ver os meus resultados lá na frente. Hoje é a matéria que eu leciono, né, que eu dou aula de direito constitucional, não atualmente, que eu atualmente estou com vocês aqui no YouTube, mas até pouco tempo eu lecionava direito constitucional. É uma das matérias que eu mais sei, que começou por odiar o direito constitucional, né? Assim como muitos casamentos, né, às vezes começam numa briga, numa raiva de uma pessoa e outra, quando desperta esse amor. Então faça despertar o amor no seu estudo. Esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou até aqui é porque você gostou, e se gostou eu quero aquele like para que o YouTube te entregue mais os nossos vídeos. E para você ter certeza que ele vai te entregar, então aí você vai ter que se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e pedir as notificações. Esse foi o vídeo de hoje e toda semana a gente tem um conteúdo muito legal para você. Um grande abraço!